Olá, amigos. Vamos iniciar uma revisão para o Enem agora 2021. Dicas, na verdade. Primeira dica importante, Mesopotâmia. Lembra que Mesopotâmia caiu nesse último Enem. E eu estou aqui em mãos com o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, como vocês sabem, é o primeiro código de leis escrito da antiguidade. Com 282 artigos, do príncipe era olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi foi cobrado no Enem. História antiga é sempre importante revisar. A Mesopotâmia foi uma civilização hidráulica. A Mesopotâmia que está na região do Crescente Fértil, que envolveu o Egito. A Mesopotâmia e a Palestina. A Mesopotâmia foi uma região de fácil assédio e de fácil acesso. Vários povos ocuparam a Mesopotâmia. Sumérios, acádios, amoritas ou babilônios, assírios e caldeus. Os sumérios lançaram as bases da civilização mesopotâmica, criaram uma escrita cuneiforme. Os amoritas, o Código de Hammurabi, que eu mostrei para vocês, importantíssimo revisar esse Código de Hammurabi, e os assírios, um povo guerreiro, um povo que eu conheci também pela crueldade. Os assírios organizaram o primeiro exército do mundo. E com os caldeus, o destaque foi Nabucodonosor, que construiu o jardim suspenso da Babilônia. Bom também você lembrar algumas heranças da Mesopotâmia, a astrologia foi uma herança da Mesopotâmia, Então, revisa a Mesopotâmia, importante. Outro tema importante para a revisão Enem, Grécia. Grécia é sempre importante. Eu creio que vai estar na prova de vocês, ou na prova de filosofia, ou na prova de história. Quando se fala em Grécia, é bom lembrar das heranças, Entre as heranças gregas, nós temos a filosofia, a democracia, os Jogos Olímpicos, em homenagem a Zeus, o teatro com a comédia e a tragédia, E a medicina. A medicina é com Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina. Dizia Hipócrates, seja o alimento, seu único remédio. Mas, quando se fala em democracia, muita atenção. Democracia é um tema recorrente nos vestibulares, nos concursos públicos. A democracia nasceu em Atenas. O pai da democracia chama-se Clístenes. A democracia grega foi uma democracia direta. Democracia direta, anota aí. Mas excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Era uma democracia elitista, patriarcal e escravista. A mulher, os escravos e os estrangeiros não tinham direitos políticos. O papel da mulher era procriar, gerar filhos. Péricles aperfeiçoou a democracia grega e instituiu a mistoforia. Péricles instituiu a mistoforia, o pagamento aos funcionários públicos. Mistoforia não tem nada a ver com misto quente e euforia, Mas Grécia é muito importante. Revisar também as guerras médicas, guerra do Peloponeso. Revisa esses pontos importantes. Outro tema importantíssimo para você revisar é Roma. Roma, claro. Roma, a história romana divide-se em 3 períodos. Monarquia, república e império. A monarquia romana chegou ao fim quando os patrícios bem-nascidos, derrubaram o rei Tarquínio o Soberbo. Os patrícios derrubam o rei Tarquínio o Soberbo e iniciam a república. A república significa coisa pública, coisa do povo. Durante a República Romana, o Senado foi a mais importante instituição da República Romana. Eram 300 senadores de cargo vitalício. Os plebeus vão buscar igualdade durante a República e vão liderar a Revolta do Monte Sagrado. Revolta do Monte Sagrado, que é a primeira revolta social da história. E entre as conquistas desse período, nós temos a Lei das 12 Tábuas. Lei das 12 Tábuas, muito importante para você. A Lei das 12 Tábuas é a primeira lei escrita de Roma. Ela foi afixada na porta do Senado e tornou-se de conhecimento público. Merece também destaque a Lei Canuleia. Lei Canuleia que permitia casamento entre patrícios e plebeus. Com a República, após essa luta de classes, inicia-se uma expansão, Roma inicia uma expansão, conquista o Mediterrâneo, o chamado Mare Nostrum, nosso mar. Durante essa fase, uma guerra que merece atenção por parte de todos que vão fazer o Enem, os vestibulares, são as guerras púnicas entre Roma e Cartago. O que foi que provocou as guerras púnicas? Disputa pelo Mediterrâneo, disputa pela região da Sicília. Roma venceu. Merece atenção também o grande general cartaginês Aníbal Barca. Outra fase de Roma importante é o Império, A fase do Império, já com Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, que inicia a Pax Romana, paz e prosperidade econômica, muito importante. Otávio criou a guarda pretoriana,
Outro governador importante, outro importante imperador, na verdade, romano é Nero. Nero que iniciou a perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos merece atenção por sua parte. E Constantino, que posteriormente, outro imperador romano, Constantino, que liberou o culto aos cristãos. Pelo Édito de Milão, anota aí, ó, o Édito de Milão liberou o culto aos cristãos. O Império Romano caiu em 476 d.C. Com a queda do Império Romano tem início a Idade Média. Idade Média, foram 1000 anos de Idade Média, século V a XV. Durante a Idade Média merece atenção o modo de produção feudal, que teve origem em instituições romanas e germanas, né? Merece atenção as características do feudalismo, que você deve revisar, a economia de subsistência, poder político fragmentado, as obrigações dos servos, a corvé, a talha, as banalidades, revise isso, a suzerania, a vassalagem, que era um costume da época, né? Ainda na Idade Média, atenção no Império Bizantino e no Império Islâmico. Eu estou aqui em mãos, inclusive, com o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, né? Lembrando que o islamismo, ele nasce na Península Arábica durante a Idade Média, né? Com Maomé. O islamismo, ele foi influenciado por religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo, né? Merece atenção também a expansão islâmica no século VII. Revisa Islamismo, revisa Império Bizantino e a Baixa Idade Média. A partir do século XI temos a chamada Baixa Idade Média, né? Um momento importante. Quando se fala em Baixa Idade Média, vamos ter o quê? Transformações no plano econômico, né? Plano político e plano cultural. No plano econômico temos uma economia de subsistência que vai dar lugar a uma economia comercial. No plano político, a descentralização vai dar lugar à centralização do poder. E no plano cultural, temos o renascimento cultural que vai surgir na região que hoje é a Itália. A Baixa Idade Média merece atenção. A Igreja Católica vai convocar as cruzadas, né? Foram 8 cruzadas. E a mais significativa, anota aí, a mais significativa consequência das cruzadas foi a reabertura do Mediterrâneo. A reabertura do Mediterrâneo que provocou o renascimento comercial, o renascimento urbano, a ascensão da burguesia. Durante a Baixa Idade Média nasce uma classe importante, a burguesia, que de agora em diante vai ditar as normas. A burguesia que vai buscar construir um mundo para chamar de seu. Com o renascimento do comércio, após a reabertura do Mediterrâneo, com a burguesia, vamos ter as feiras, né? Vamos acompanhar o nascimento das feiras que eram mercados ambulantes, ponto de comércio temporário, vamos ter as corporações de ofício e, infelizmente, no século XIV, uma doença, uma pandemia, a peste negra ou peste bubônica que matou 25 milhões de pessoas. A peste negra foi uma doença transmitida por ratos infectados, né? Merece destaque e atenção. E, nesse contexto de Baixa Idade Média, temos o renascimento cultural, na região que hoje é a Itália, o renascimento cultural, que vai colocar o homem como centro do universo, o homem é a medida comum de todas as coisas, né? O renascimento cultural nasceu na Itália porque a Itália apresentava desenvolvimento comercial. Na Itália havia os mecenas, homens que patrocinavam os artistas, né? Então o renascimento cultural que tem o racionalismo, o hedonismo é prazer pelas coisas mundanas, o experimentalismo, o humanismo como características, né? O renascimento cultural é um momento muito importante, né? Um movimento laico, burguês, urbano, merece muita atenção por sua parte. É um momento de transição já aí, né? Do feudalismo para o capitalismo. Na próxima aula nós veremos o início da Idade Moderna, mas revise esses assuntos muito importantes para o Enem. História antiga é importante revisar sim, como eu falei, Mesopotâmia, né? O Código de Hammurabi. Revise o Egito e o momento atual do Egito com a Primavera Árabe, o movimento pró-democracia. Revise a Grécia, a democracia que eu falei, democracia direta. Revisa Roma, os 3 períodos, monarquia, república e império, atenção na lei das 12 tábuas, na perseguição ao cristianismo em Roma e Idade Média, importante sim, revisa o papel da Igreja Católica na Idade Média, né? Revisa o modo de produção feudal, que tem origem em instituições romanas e germanas, o islamismo, o Império Bizantino e a Baixa Idade Média, porque a Idade Média se divide-se em 2 momentos, a Alta Idade Média, que é a formação do feudalismo, e a Baixa Idade Média, o declínio do feudalismo e a formação do capitalismo. Na Baixa Idade Média, é importante você estudar as cruzadas e suas consequências, né? É bom você estudar o surgimento da burguesia, a formação das feiras, das corporações de ofício, a peste negra e o renascimento cultural. Já é um momento de transição. Fica aí a dica, professor Dilson Cardoso. Próxima aula tem mais.